Objetivo de vida, tornar esse tema, que é um tema que gera um draminha de vez em quando, né? Ou sempre, tornar esse tema um tema bacana, tema massa, um tema que dê vontade de estudar. Objetivo de vida. Sim, vai por mim. Esse objetivo, eu acho que foi conquistado. Dá uma olhadinha no que vem pela frente, chega no final, olha para trás e assim, poxa, realmente, o tema ficou legal. É que por muito tempo eu olhava para isso aqui e falava, cara, que chatice, como é que eu vou entender isso, diferenciar uma leucemia de outra meu Deus, né? Como assim? Deixa para o hematologista, quero distância disso aqui. Só que a vida fez com que precisasse entender, né? Vou fazer prova, eu tive que aprender e tal. E aí tem que dar um jeitinho do tema ficar legal. E eu acho que isso é possível. O convite é que nesses próximos minutos a gente veja leucemia não dessa forma aqui, que a gente veja a leucemia com bons olhos. Porque é muito bacana o assunto, cara, é muito bacana. A ideia é que a gente pegue os pontos centrais das leucemias e consiga deitar e rolar na prova. Concordo, cai menos que a anemia, mas quando cai, a gente não pode errar. Não pode errar, cara. Uma outra questão assim talvez seja um pouquinho mais difícil, chegue lá a gente já tem esquecido e tal. Mas a regrinha não é isso não. A regrinha é a gente conseguir matar a bola no peito, sair jogando, fazer o gol e tal. Entendeu? Então vai por mim. Muita atenção com as leucemias. Muita atenção. E para entender bem, tem que começar assim, ó, eritropoese. Aqui estão as células diferenciadas da periferia. Tudo bem? Todas elas aqui. Todas. E a eritropoese começa lá com a célula tronco, lembra? A célula tronco é que dá origem a tudo. Tanto da linhagem mieloide, que envolve os eritrócitos, boa parte dos leucócitos, os neutrófilos, os eosinófilos e as plaquetas, quanto a linhagem linfóide, beleza? Tudo vem da célula tronco. Tudo bem. É aqui que acontecem as leucemias. Onde? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Para despoluir o slide, já que a ideia é simplificar sempre, né? Despoluindo, eu vou pegar um exemplo da linhagem mieloide e um exemplo da linhagem linfóide. Então, eu vou pegar aqui a linhagem que vai dar origem a neutrófilo. Exemplo. E a que vai dar origem ao linfócito T. Beleza. Escolhidos. Tudo bem. O que pode acontecer com essa pessoa aqui para ela ter uma leucemia? Olha só. As células vão se multiplicando, numa boa, né? Mitose e tal, isso, aquilo, outro, uma mitose atrás de outra. Essa coisa de mitose é um problema, cara, porque toda vez que tem uma diferenciação, uma divisão celular, existe risco de ter mutação, sabe? E aí, se tiver fator genético associado a algum fator externo e tal, uma mutação dessa pode gerar uma célula doente, uma célula anormal. Nasceu e fala, nossa, o que é isso? Que bicho é esse? Essa célula anormal, ela promove um stop, uma parada na diferenciação na eritropoese. Para tudo. Tá vindo aqui bonitinho, né? Os precursores e tal para formar um neutrófilo. Um dia eu vou ser um neutrófilo, mas diferente, nasce uma coisa bizarra. Bluft, chamada blasto. Blasto é uma célula bizarra que não serve para nada. Ele não serve para nada. Ele não consegue se diferenciar. Ele para tudo. Entendeu? E é grandona, normal, estranha, tem mau cheiro, dizem, não sei. É o blasto. Ele pode aparecer ali na linhagem mieloide, ele pode aparecer na linhagem linfóide, ele tem direito. Bluft, pronto, anormal, pode aparecer em qualquer uma das duas. O blasto. Ficou bonitinha essa figura, não ficou? Fui eu que fiz. Muito bonitinha e tal. Então, isso pode acontecer e quando isso ocorre, o cara tem uma leucemia. Olha que legal. Na verdade, quando isso ocorre em muita quantidade, né? Que às vezes até pode acontecer. A gente forma um outro blasto. Eu não blasto ali, destrói ele. Destrói. Quando é muitão, aí surge a doença. Isso aqui, esse tipo de alteração na eritropoese, é o que caracteriza uma leucemia aguda. É o indivíduo que forma blasto. É uma célula que é incapaz de se diferenciar. É uma célula atípica, anormal. Tudo bem? Fechou? Entendido? Leucemia aguda é o cenário em que o indivíduo tem blastos. Agora, vai lá para cima. Quero espaço. Eu quero de novo a opção de exemplo. Né? Cadê o exemplo? Está aqui, bonitinho. Linhagem mieloide, linhagem linfóide. Beleza. Aqui o cara formou blasto, era a tal da leucemia aguda. Tudo bem. Agora imagine que o cenário agora é outro.
O cara sofreu uma mutação e tal lá na célula tronco, lá no comecinho, sabe? Uma mutação lá no início da divisão celular. E aí ele gerou uma célula que se divide com muita intensidade, blá, 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 sabe? Divisão celulares sucessivas e tal. Olha o que vai acontecer. Ele vai proliferar muitas células e vai cada vez mais, exponencialmente. Ele produz muitas células de todas as idades. Bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, entendeu? Células de vários níveis de maturação. Muitas e muitas células. Muitas e muitas células. E células diferenciadas. Isso pode acontecer na linhagem mieloide, pode acontecer na linhagem linfóide. Pode, tanto faz. Essa doença é diferente. Mas essa doença também é uma leucemia. A de cima, do blasto, era a leucemia aguda. A de baixo, das células diferenciadas, é a leucemia crônica. Parou, papai, é isso aqui, acabou a conversa. Pronto. Metade do caminho andado já no entendimento das leucemias. Na aguda tem blasto. Na crônica tem hipercelularidade de todas as linhagens, de todas as etapas de maturação. Beleza, sentiu o drama, pois olha para mim aqui. Cara, leucemia significa células brancas, né, o leucos, no sangue, né, o mia, vai. O cara tem excesso de células brancas na periferia. É mais ou menos isso, né, circulantes e tal, ou células anormais, brancas, enfim. Isso acontece na leucemia crônica com as células multidiferenciadas e na leucemia aguda vai acontecer se tiver blasto circulando na periferia. É mais ou menos isso. Tudo bem. E essa diferenciação de leucemia aguda e crônica, fala sério, isso já não é para qualquer um, não. Não é. Tem um monte de gente que se a gente parar por aí e perguntar, leucemia aguda ou crônica? Cara, hã? What? A aguda dura 1 mês, a crônica dura 6 meses? Não, a diferença é isso aqui, ó. Entendeu? Blasto na aguda, células diferenciadas em excesso na crônica. Tudo bem? Show, hein? Fala sério. Valeu. Volta aqui. Primeiro passo dado em relação às leucemias. Primeiro passo dado. Conceito geral. Agora nós estamos aptos a conversar um pouquinho sobre as leucemias agudas e crônicas. E sim, nós vamos fazer isso numa mesma aula, porque a gente precisa contrastar as leucemias. Não dá para falar de uma agora, fechar e falar de outra. Não, fale junto. Vamos falar junto que a gente precisa comparar as duas, entender essa dinâmica, porque na prova elas aparecem misturadas. Tudo bem? Fechado? Não tem dificuldade não. Não tem. A gente sabe por que não tem. Porque leucemia aguda, cara, é blasto. Ponto. A gente viu isso. A célula estava se multiplicando e tal, se diferenciando, de repente, bluf, surgiu uma célula normal que parou. É um stop na progressão. E essas células anormais, elas vão ser produzidas em larga escala, por isso que tem a doença, né? Porque se for umazinha ou outra, às vezes acontece e a gente destrói, mas será produzida em larga escala. Onde que ela é produzida? Na medula. Por definição, uma leucemia aguda tem que ter blastos, mas não é qualquer quantidade não. Tem que ter mais de 20% de blastos na medula. Pronto, isso é leucemia aguda. Tudo bem? Esse blasto pode ser da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide. A gente viu no exemplo aqui. E por que é importante reconhecer isso? Porque se o blasto for um blasto mieloide, é uma leucemia mieloide aguda. E se o blasto for linfóide, é uma leucemia linfóide aguda. Ponto final. Segundo passo dado no entendimento. Beleza? Passo a passo mesmo. É muito tranquilo. Terceiro passo é matar a leucemia mieloide aguda. Cara, essa discussão aqui, ela tem uma série de elementos que servem para todas as outras leucemias. Ainda que sejam diferentes, servem algumas coisas. Então, muita atenção com a leucemia mieloide aguda. Ela acaba sendo a primeirinha, a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. Não é à toa, não. É que é a mais frequente na prova e, grosso modo, por exemplo, se a gente pegar as leucemias agudas, a maioria dos indivíduos tem a leucemia mieloide aguda. A maioria tem a mieloide. Tudo bem? Essa leucemia tem uma casuística que não é pequena, de quase 5 casos por 100 mil habitantes ano, 100 mil pessoas ano. E é uma leucemia que, como ela depende, obviamente, de mutação e tal, ela acaba acontecendo com mais intensidade quanto mais o tempo passa. Quanto mais a idade vai passando, maior o risco dela acontecer. E não é difícil entender isso não, é que tem vários fatores externos que podem facilitar o surgimento dela. A etiologia é variada.
Tem fator genético? Claro que tem. Nasce com mais chance de ter e tal. Tem algumas doenças genéticas até que aumentam o risco, como por exemplo a síndrome de Down. A síndrome de Down se associa a neoplasias hematológicas. Existem fatores claramente externos que podem aumentar o risco, como radioterapia, infecções virais, vírus HTLV, por exemplo, se associa ao risco aumentado de leucemia. O indivíduo que está exposto a algum agente químico, benzeno, classicamente se associa ao surgimento de leucemias. E existem doenças, situações clínicas pré-leucêmicas, como por exemplo a síndrome mielodisplásica, que no fim de sua evolução vira leucemia. Beleza? Quanto mais o tempo passar, maior a chance dessas coisas acontecerem, se aglutinarem e gerarem uma leucemia, que por definição é presença de mais de 20% de baixo na medula. Ponto final. Ponto. Acabou a conversa. Sabe isso aqui, sabe tudo de leucemia mieloide aguda. Sabe por quê, cara? Porque assim, o blasto, a gente viu anteriormente no exemplo, que é uma célula bizarra, anormal, mau cheiro, ninguém gosta dele, sabe? Sabe aquela pessoa inútil, não serve para nada? Só serve para atrapalhar. Todos nós conhecemos alguém assim, né? Só serve para atrapalhar. Só serve para ocupar espaço. Esse é o blasto. Conhece alguém assim? Pode botar o apelido blasto. Só serve para atrapalhar. E aí o blasto fica lá na medula atrapalhando, ele fica ocupando espaço. Como o blasto ocupa espaço na medula, ele acaba interferindo na produção de células de verdade mesmo. A conclusão é que o paciente pode ter graus variados de anemia, leucopenia e plaquetopenia. É isso que é leucemia mieloide aguda. Pronto! A consequência de ter blastos é ter anemia, leucopenia e plaquetopenia, porque a medula está infiltrada, invadida pelos blastos. Ai, Fabrício, mas eu quero saber dos sintomas, cara. Tá aqui, ó. A anemia faz o cara ficar pálido, né? Tem palidez, astenia, fraqueza e tal. Fala sério, plaquetopenia a gente sabe, o cara vai ter sangramento, né? Relacionado à hemostasia primária, petequias, equimose, sangramentos superficiais e tal. Ah, e a leucopenia faz o quê? O cara pode ter febre, né? Vai, febre. Uma boa manifestação associada à leucopenia. É com infecção e tal, enfim, febre. Pronto. Essas são as manifestações padrão da leucemia mieloide aguda. Gostou? Legal, né? Show de bola. Isso aqui, essas manifestações acontecem lá no blasto da medula, né? Que é a manifestação típica, o esperado para definir a doença. Essas três é com blasto lá na medula. Agora, o blasto, cara, ele é tão bizarro que, assim, além de atrapalhar a medula, ele vai atrapalhar órgãos à distância. Olha que coisa, o blasto acaba infiltrando órgãos distantes. E isso pode incrementar as manifestações clínicas da doença. Ele pode infiltrar a pele, gerando a famosa leucemia cutis. A pele do paciente fica toda infiltrada com células leucêmicas. Ele pode infiltrar tecidos periorbitários, gerando o famoso cloroma, terrível, né? Uma imagem que chama muita atenção. Pode infiltrar a gengiva, hipertrofia, hiperplasia gengival. Pode infiltrar qualquer tecido, né? Pode gerar o famoso sarcoma granulocítico, uma massa tumoral na face do indivíduo. Tudo isso por infiltração de blastos. Beleza? Então o quadro clínico é dominado por isso. A infiltração da medula e a possibilidade de infiltração à distância. Grosso modo, o que a gente acaba encontrando nesses indivíduos, além do blasto, é a presença de anemia hipoproliferativa. A tendência à leucopenia, mas cuidado, porque às vezes a gente pode encontrar leucocitose. Mas como assim leucocitose? Como assim pode ter leucocitose nesses caras? Se tem o blasto ocupando espaço na medula. Cuidado. É que o blasto, ele vai circular. E muitas vezes o aparelho lá do laboratório, o Coulter, lembra dele? O Coulter? Esse aparelho é interessante, né? Eu morro de medo dele explodir. Você já viu, né, o aparelho? Duas coisas que eu morro de medo de explodir, esse aparelho e a máquina de diálise. Já imaginou se explodir assim? É sangue para tudo que é lado, né, e tal. Que coisa. Quando eu vejo, dá medo. Mas o que o Coulter faz? Ele conta as células brancas, né? Acontece que quando ele olha o blasto, ele conta como um leucócito normal. O cara tem leucopenia, porque os leucócitos de verdade estão baixinhos, que a medula não está liberando, mas ele conta o blasto como uma célula normal. Olha que coisa. E gera disso, entendeu? Mas a regra é ter leucopenia. E a gente, às vezes, pode encontrar o blasto circulante. Às vezes.
porque a regra é blasto na medula, é isso que a gente precisa, não é obrigatório ter blasto circulante não. Tudo bem? Agora lembra, a gente está falando da leucemia mieloide, o blasto é mieloide. Como que eu vou saber disso? Ele é igualzinho o blasto linfóide, sabia? Igualzinho. Na verdade, pela cara, na lâmina, até às vezes a gente consegue diferenciar. É que o blasto mieloide ele tem uma organela chamada bastonete de Auer. Lembra dele? Tá aqui, ó. Blasto mieloide. Já viu o bastonete de Auer? Setinha, por favor, mostre o bastonete de Auer. Tá ali, ó. Viu só? Lá dentro da célula. Esse bastonete identifica o blasto como mieloide. Mas não dá pra gente confiar só nisso, não. Não dá. O bastonete de Auer é legal, é interessante. Junto nesse cenário a gente pensa na leucemia mieloide aguda, mas não dá. A gente vai precisar de estudo adicional para definir se a leucemia é mieloide mesmo e não linfóide. Sacou? Tem blasto, pode ser mieloide ou linfóide. A gente precisa de alguns estudos adicionais e também estudos para definir nome, sobrenome e apelido da leucemia. Porque dependendo disso o prognóstico é diferente, o tratamento é diferente e tal. Beleza? Basicamente a gente faz isso através da citoquímica, imunofenotipagem e da citogenética. Ponto. A citoquímica corresponde a uns métodos que a gente tem usado menos hoje. Antes a gente usava muito, né? Tentava corar a célula, né? Corar. E existiam vários modelos, como o Sudan Black, mieloperoxidase, que por sinal corava positivo no blasto da leucemia mieloide aguda. Hoje tem se usado muito menos a citoquímica, muito menos, mas é importante lembrar porque às vezes pode aparecer uma denominação parecida na prova para não estranhar. Então o blasto mieloide ele é positivo, a mieloperoxidase, Sudan Black, ponto final. O que a gente faz mesmo hoje são os outros estudos, a imunofenotipagem e a citogenética. Grosso modo, o que é? Imunofenotipagem é identificar a impressão digital da célula. Toda célula tem a sua impressão digital. A gente faz isso basicamente pela identificação dos CDs, Cluster Designations, lembra dele? Toda célula tem a sua. O blasto mieloide, por exemplo, tem caracteristicamente esses aqui, ó, CD13, CD15, 16, CD33, são típicos da célula mieloide. A gente já viu isso. Lembra do linfócito CD4? Pois é, o linfócito T, ele tem como marcador o CD4. O linfócito T tem como marcador o CD3, o CD8, né? São coisas que a gente já ouviu lá do linfócito T. Pois é, a célula mieloide tem esses marcadores aqui como principais. Tudo bem? 13, 15, 16 e 33. Tem outros, mas esses aqui são alguns que a gente precisa lembrar. Tudo bem? Então, fazer imunofenotipagem ajuda a definir que a linhagem é mieloide que está afetada. E a citogenética envolve, grosso modo, estudo molecular, de cariótipo, enfim. Então a gente pode identificar o defeito genético que facilitou o surgimento da leucemia. Isso tem importância prognóstica. Por exemplo, a translocação do cromossomo 8 com 21, fator associado à leucemia mieloide aguda. Existem outras, né? Deleções, inversões, enfim. Isso a gente faz através do cariótipo. Pode estudar até através de outras metodologias, como FISH, IPC e PCR. Depende muito do grupo, a metodologia de preferência, mas o estudo da citogenética é muito importante e ajuda na definição do nome, sobrenome da leucemia e identificação do prognóstico. Tudo bem? A gente precisa disso para identificar e para classificar a leucemia. Por sinal, existem duas classificações, duas. Cara, isso é muito legal e cai questão de prova sobre isso e a gente não vai errar não. São duas, a classificação da FAB e da Organização Mundial de Saúde. Hoje, a classificação mais utilizada é a da Organização Mundial de Saúde, da WHO, é a mais utilizada. É a que os hematologistas mais gostam atualmente, porque ela dá uma noção prognóstica também das leucemias. É isso aqui, ó. Ai, meu Deus, né? Avalia o cariótipo e tal. Ai, não. Esquece isso aqui, tá? Vamos esquecer. Vamos esquecer porque, ainda que essa classificação seja mais usada hoje, a classificação, ó, que a gente ama muito, ama mesmo, que o examinador ama muito também, é a classificação FAB, que é a clássica das leucemias. Essa classificação, ela divide as leucemias em 8 tipos, de M0 até M7. Essa classificação, ela é apaixonante, porque ela identifica a leucemia na eritropoese. Olha que bacana! E tem algumas mensagens que cada tipo desse aqui traz. Ah, eu preciso gravar? Não, calma. É assim, ó, volta aqui a eritropoese, tá aqui, ó. Então, convocada a eritropoese mais uma vez. É que assim,
Dependendo de onde a leucemia, de onde o blasto surgir, dentro desse cenário, dependendo de onde ele surgir, a gente vai ter uma letrinha e um número diferente. Por exemplo, leucemia M0, começa lá, vai lá do início. M1, um pouquinho mais à frente. M2, mais à frente ainda. M3, ela é diferente de outras, tem umas características interessantes. É tudo azul com ela. Fique esperto. M4, volta um pouquinho no tempo. M5, M6, M7, um pouquinho mais adiante, entendeu? Cada uma delas tem nomes específicos do componente celular que está envolvido, de onde surge o blasto. Não vem ao caso. Existem algumas coisinhas que a gente precisa saber delas. Algumas coisinhas. Uma interessante é que o prognóstico dela dá para a gente dividir de acordo com a classe. Lembra disso? Os subtipos de ponta das extremidades, M0 e M1, M5, M6, M7, viu só? Os de ponta das extremidades são os que têm o pior prognóstico. São. Os subtipos do meiozão ali têm um prognóstico um pouquinho menos pior. Isso é uma das informações que vem dessa classificação. A prova não tem perguntado especificamente, não. O que a prova gosta mesmo daqui é deixar o mundo azul, sabe? Deixar tudo azul, tudo azul. A prova gosta mesmo do subtipo M3, cara. É que esse subtipo aqui, que é a chamada leucemia mieloide promielocítica, pelo local onde ela acontece, esse subtipo ele é diferente dos outros. É diferente. Sabe por que é diferente? Porque os pacientes que têm esse tipo de leucemia, esse blasto, ele libera um material tromboplástico. Até rima, ó. Esse material tromboplástico, ele facilita a formação de trombos. No corpo inteiro? Não, em vasos pequenininhos, vasos periféricos. Esses microtrombos em vasos periféricos têm nome, né? Quando a gente começa a formar muito trombo nos vasos periféricos e tal, isso é chamado coagulação intravascular disseminada. Esses indivíduos com coagulação intravascular disseminada têm um risco aumentado de sangramento. Então o cara com leucemia fica sangrando. Ah, Fabrício, mas como assim? Ele não forma, né, trombo? Como é que ele vai sangrar? Cara, na CIVD, na coagulação intravascular disseminada, o cara forma tanto trombo que consome os fatores de coagulação. Forma tanto trombo que tem plaquetopenia, consome plaqueta, entendeu? E ele acaba tendo o risco de ter sangramento. Beleza? Essa leucemia ela é famosa por isso. A gente sabe, por sinal, qual é o defeito genético que gera ela, é a translocação dos cromossomos 15 e 17, gerando um produto gênico chamado PML rara. Esse produto gênico é assim, na hora que sai um pedacinho do cromossomo, vai para o outro, do outro vem para cá, os dois genes se juntam, essa junção dos dois genes que gera a leucemia. Né? Tudo bem? Para quem não teve contato com essa discussão, é isso. Tudo bem? Muito famosa pela CIVD, muito famosa pelo sangramento abundante. Agora, tem um outro fator que torna ela famosa. É bam mesmo, tá vendo? Não como merece a gente parar e discutir? É que essa leucemia, cara, ela costuma responder no tratamento a um fármaco diferente. Não um quimioterápicozão assim, não. Tem um outro fármaco que às vezes dá certo no tratamento. É um fármaco chamado ácido transretinóico, o famoso ATRA. A prova adora isso. Então, muita atenção. M3, CIVD, ácido transretinóico. Muita atenção com isso. Beleza? Cai na prova, olha aqui, ó. Mulher de 48 anos é admitida no hospital com fadiga intensa. Apresenta os seguintes resultados do exame de sangue. Hemoglobina de 8, tem anemia, plaquetas de 42 mil. Então tem anemia, plaquetopenia, bicitopenia. É um dos fatores que faz a gente pensar em uma leucose. Leucócitos normais. 8% de blastos na periferia. O que isso quer dizer? Não quer dizer muita coisa, não. A análise cromossômica mostrou translocação recíproca do braço dos cromossomos 15 e 17, translocação 15 e 17. O que é isso? Leucemia mieloide aguda M3, promielocítica. Tudo bem? Não esqueça, cara. M3, translocação 15 e 17, CIVD, sangramento, ácido transretinóico. Não esqueça. O regime de indução dessa paciente deve incluir o quê? Viu só? Ele queria falar da translocação 15 e 17 e lembrar que o regime de indução inclui o ácido transretinóico, letra B de bola. Beleza? Viu só como é que é a situação aqui? É assim. Então o cara lança a mensagem lá para a gente matar a charada. E muitas vezes vem com a informação da CIVD e do sangramento. Beleza? Então fique esperto para não perder a questão. Tudo bem? Toda a classificação das leucemias é importante. Vai sempre trazer uma noção prognóstica, e o prognóstico é um fator importante mesmo. A gente conhece, tem várias variáveis que influenciam o prognóstico favorável ou não. Por exemplo,
As leucemias em jovens têm um prognóstico um pouquinho melhor, porque no idoso tem comorbidade e tal, né? A gente até compreende um pouquinho essa diferença. As leucemias que acontecem em um indivíduo que não tem doença alguma têm um melhor prognóstico também. Já aquelas que acontecem em cima de outra doença, as leucemias secundárias, têm um prognóstico pior. Por exemplo, o cara tem síndrome mielodisplásica e desenvolve leucemia, o prognóstico é pior. Agora, eu nunca tive nada, de repente tenho leucemia, o prognóstico é um pouquinho melhor. Essa leucemia em quem nunca teve nada é chamada leucemia de novo. Olha que coisa estranha, né? A gente pensa que de novo é assim, já tive uma vez, vou ter de novo. Não é isso não. De novo é isso, o cara teve a leucemia assim, enfim, de novo, como diz o pessoal de Pernambuco, né? O cara era novo e teve leucemia, entendeu? Não tinha nada de doença. Esse é o termo de novo, vai entender. Obviamente, quanto mais célula e mais blasto o cara tiver, pior o prognóstico, né? Então, encontrou mais de 100 mil leucócitos, é muito blasto, papai, é muito pior o prognóstico. E além disso tudo, a gente conhece os subtipos, né? Os subtipos de ponta, M1, M0, M1, M5, M6, M7, prognóstico pior, M3, M4 tem um prognóstico melhor habitualmente. Beleza? Fechou? Entendeu isso? Falta só tratar, né? E a prova não se debruça muito nisso, não. Não se debruça. O ponto central do tratamento é lembrar que ele compreende duas fases, a fase de indução e de consolidação. A fase de indução, basicamente, com o uso de quimioterápicos, e na fase de consolidação, a associação de radioterapia, em alguns casos, transplante. Beleza? Essa dinâmica de indicação, de transplante e tal, a gente não precisa entender com perfeição, a prova não tem cobrado. Pode aparecer? Pode, mas aí a gente dá uma lida e consegue entender isso muito bem. A ideia aqui é entender o conceito geral relacionado ao tratamento. Tudo bem? O que não pode esquecer de tratamento é do ácido transetinóico da M3 promielocítica. Fechou? Tudo bem? Muito bom. Fechada a leucemia mieloide aguda, a gente vai até transpor alguns conceitos para a leucemia linfóide aguda. A gente precisava dar mais tempinho para essa aqui mesmo. Agora a coisa vem meio medular. A linfóide aguda é muito parecida, a diferença é que o blasto é linfóide. Muito parecida. É parecida, mas nem tanto, né? Pode envolver as linhagens de linfócito B ou T, beleza, né? Está na outra linhagem, agora linfóide, a gente está lá embaixo, é outra conversa, tudo bem, entendido. Aceito essa diferença. Agora tem uma outra diferença que é inaceitável, cara. Inaceitável. Essa leucemia pega muito criança, muito. É a principal leucemia das crianças. Agora, por um lado, é uma notícia ruim, né? Deixa pegar só adulto, né? Deixa a criancinha livre. Por outro, nem tanto. É que é assim, se a gente tiver que ter leucemia linfóide aguda alguma vez na vida, que seja na infância. Na infância, o prognóstico é muito melhor que no adulto. Muito melhor. Certo? Então, se tiver que ter, torça para acontecer na infância logo. Beleza? Então, veja que parece, mas não é, né? O quadro é muito similar mesmo, né? O quadro é parecidão, mas tem diferença. A leucemia linfóide aguda costuma ser mais agressiva em relação à proliferação dos blastos. Eles proliferam mais na medula, podem dar dor óssea, dói o osso. Dor óssea com anemia, plaquetopenia, pensar em leucemia linfóide aguda. Geralmente é assim que a criança chega. Chega com dor óssea e essas manifestações, assim, manifestações de anemia e de sangramentos. Costuma infiltrar com mais facilidade órgãos à distância. Pode infiltrar gânglios também, principalmente as leucemias linfóides de linfócitos T. Costuma dar muita adenomegalia. Então, organomegalia e infiltração do sistema nervoso central, envolvendo órgão à distância, são fenômenos mais frequentes nessa leucemia quando comparados à leucemia mieloide aguda. Beleza? Para definir, grosso modo, a gente vai fazer o quê? O mesmo que a gente fez antes. Citogenética, a imunohistoquímica, né, imunofenotipagem, beleza? Então, isso vai ser fundamental para definir o tipo de leucemia. Tudo bem? Uma vez identificado, nome, sobrenome, sabendo quem é e tal, de repente, de fato é um blasto linfóide, isso, aquilo, outro, a gente classifica. Existem vários modelos de classificação, a FAB também propõe o modelo L1, L2 e L3, aqui a gente não vai entrar em detalhes nisso. E existem outras classificações da Organização Mundial de Saúde também muito utilizada pelos hematologistas. O ponto aqui, cara, é lembrar que a gente se debruça do mesmo jeito que na mieloide aguda, com os mesmos estudos adicionais. Ela é diferente em algumas manifestações, afeta mais criança, no adulto o prognóstico é pior, e tradicionalmente envolve mais órgãos à distância. E até por isso o tratamento tem uma fase adicional. Além das famosas fases de indução e consolidação, existe uma fase de manutenção.
que é para diminuir o risco de recidiva. Por que isso? Porque ela tem uma tendência maior de se alastrar por outros órgãos. Por sinal, nesse tratamento aqui a gente faz profilaxia do sistema nervoso central, entendeu? Porque tem uma chance maior de envolver o sistema nervoso central. Tudo bem? Beleza? Faz parte do tratamento, então o tratamento costuma ser diferente nesse aspecto, na fase de manutenção, diferente da leucemia mieloide aguda. A gente não precisa ir além nessa discussão. Não precisa. Vai por mim. A ideia aqui é entender a dinâmica entre as leucemias. Tudo bem? Esse é o ponto. Olha a questão aí. As leucemias agudas são patologias graves, beleza? Que acometem todas as faixas etárias e exigem um encaminhamento para centros especializados em seu tratamento. Nas leucemias agudas, cara, muita atenção com a Universidade Federal de Goiás, lá do meu amigo, o professor Renato Sampaio, grande hematologista e tal. Muita atenção com a Universidade Federal de Goiás, porque as questões de hematologia, elas são diferenciadas do resto do país. É um concurso que explora conceitos um pouco mais intensos, um pouco mais profundos dentro da hematologia. Então, quem for fazer prova na Universidade Federal de Goiás, tenha atenção com isso. Dê uma revisadinha na hemato, porque geralmente as questões são um pouquinho mais profundas. Enfim, então ele fala, nas leucemias agudas, o que pode acontecer, né? O diagnóstico é descartado em um paciente com 21% de blastos na medula, sem blasto no sangue periférico? Não quero saber de sangue periférico. Tem mais de 20%, tem leucemia aguda, tudo bem? Letra B. O subtipo mieloide é mais comum em crianças e o linfóide é mais comum em adultos? Não, é o contrário, né? Letra C. A presença de manifestações leves a moderadas, pode ocorrer por semanas a meses antes que o paciente receba o diagnóstico. Sim, isso pode acontecer. O blasto está proliferando, o cara vai ficando anêmico aos poucos, plaquetopênico, pode acontecer. Vamos só checar a letra D. A incidência da população é similar em indivíduos que já tenham sido submetidos ou não à quimioterapia. Não, cara. Quimioterapia prévia aumenta o risco de ter uma leucose no futuro. Então a resposta certa é a letra C. Tudo bem? E por que quimioterapia aumenta o risco? Por induzir mutações, né? Facilitar o surgimento de mutações. Aumenta o turnover celular e tal. Beleza? Questão da Unicamp. Um homem de 58 anos refere astenia há 4 meses. Nega cefaleia, dor torácica, vômitos ou melena. O exame físico, bom estado geral, descorado, a pressão está boa, frequência cardíaca, respiratória e tal, baço palpável a 6 centímetros da borda costal. Nossa, um homem com manifestações aí, né, prolongadas, arrastadas e um baço palpável. Hemoglobina tem anemia. Nossa, 132 mil leucócitos, cara, é muito leucócito. Que estranho, tem tão pouco sintoma, né? Porque se isso aqui for só blasto, imagina a medula do cara como tá, se for leucemia aguda. Blastos no sangue periférico, 1%, vixe. Promielócito, que vem em seguida, 2%. Mielócito, 22%. Olha só a sequência de células, né? 22%, metamielócito, 14%, bastonete, 25%, segmentado, 32%. Peraí, esse cara, ele tem muitas células de várias linhagens de diferenciação. Percebeu? Ele tem várias de várias. Ele não tem um blasto parando a diferenciação, não, ele tem um monte de célula diferenciada. Isso não é leucemia aguda não, cara. Vira a página, muda tudo, a gente está falando de outra doença. Esse cara tem isso aqui, ó. Ele tem muitas células de muitas linhas, de muitas etapas de maturação. Esquece leucemia aguda. Esse indivíduo tem leucemia crônica. Isso é outra doença, outra conversa. A leucemia crônica, por sinal, pode ser mieloide ou linfóide. Beleza? Tudo bem? Não se espante não. A conversa aqui é muito tranquila. Muito, muito tranquila. Não esqueçamos jamais da grande imagem. É isso, né? Proliferação de muitas células diferenciadas. É isso que caracteriza a leucemia crônica. Ponto. Na mieloide crônica, acontece uma coisa bem interessante. É que a leucemia mieloide crônica, ela, grosso modo, é uma doença mieloproliferativa. É uma neoplasia diferente. A mieloide crônica, ela começa lá na célula-tronco. Acontece uma mutação. Tuf! Na célula-tronco. Vou desenvolver leucemia mieloide. E aí um clone de células-tronco acaba gerando essa divisão anormal. Que, olha só, pode ser na linhagem mieloide, mas pode até afetar a linhagem linfóide também. Não é restrita aqui, não. Tudo bem? Muita atenção com isso. Ela é uma doença diferente.
prolifera todo o tecido mieloide, entendeu? Todo, o cara pode ter hepatosplenomegalia, tal, reticuloendosselial epitelial exacerbado, enfim. Já a leucemia linfóide crônica, ela segue mais ou menos aquela ideia da leucemia mieloide aguda ou da linfóide aguda e tal. Surge uma linhagem só, ponto final, né? Então, a leucemia mieloide crônica, a linfóide crônica é uma mutação que surge num ponto na linhagem linfóide e dali surgirão células anormais. Mas a mieloide crônica é lá na célula-tronco. Tudo bem? Beleza? Essa explicação ela é importante para a gente lembrar que a leucemia mieloide crônica ela entra no grupo das neoplasias mieloproliferativas. Junto com ela, a gente tem outras, né? A trombocitemia essencial, quando o paciente produz muitas plaquetas, a policitemia vera, quando o paciente produz muitos eritrócitos. Esse grupo é um grupo à parte na hematologia e a leucemia mieloide crônica faz parte desse grupo, ainda que seja uma leucose. Tudo bem? Beleza? Então essas três doenças junto com a mielofibrose compõem as principais neoplasias mieloproliferativas. Uma característica dessas doenças é que o paciente tem expansão, baço, fígado e tal. Isso chama atenção nas doenças mieloproliferativas. Tudo bem? Mas falando especificamente dela, né, da leucemia mieloide crônica, cara, a cara dela é isso aqui, ó. É isso. A gente conhece muito bem o grande fator que promove o surgimento da leucemia mieloide crônica. É isso aqui, ó. É o famoso cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia é uma translocação que envolve os cromossomos 9 e 22. Ai, Fabrício, eu queria ver isso. Beleza, vem aí, cromossomo 9 e 22. Por favor, 9 e 22, está aqui, ó. O que acontece nesses cromossomos? Eles trocam pedacinhos entre eles. Tá vendo que tem uma marquinha ali em cada um? Pois é, ali são alguns genes. O gene BCR do cromossomo 22 e o gene ABL do cromossomo 9. O que acontece? Por alguma razão, eles trocam pedacinhos, né? E aí acontece isso. Viu só? Que legal, né? Trocou. E aí agora juntou-se os genes BCR e ABL. Então essa translocação gera o produto gênico BCR e ABL que exerce a função de tirosinoquinase. Ah, como assim, Fabrício? Calma. A função de tirosinoquinase estimula a proliferação celular. Entendeu? A hipermultiplicação celular. Ferrou. Multiplicação celular aloprada. Beleza. Então não pode perder de vista que essa translocação aqui é o top. A gente pode achar algum paciente com leucemia mieloide crônica sem translocação? Até pode, mas é ela que é o carro-chefe. Ela que é a grande notícia dessa leucemia. Tudo bem? Ela é tão importante que quase faz parte do quadro clínico, né? Até porque a maioria dos pacientes é assintomático. A maioria é assintomática. Assintomático tem a informação, eu tenho cromossomo Filadélfia. Pode acontecer. Essa doença ela evolui de forma mais arrastada. A gente até reconhece algumas fases na evolução. A fase crônica, a fase acelerada e a fase blástica. A fase crônica, o paciente fica com sintomas discretos, nem percebe muita coisa, às vezes tem hepatosplenomegalia, pode perder peso, mas é coisa discreta. Na fase acelerada, a coisa já começa a ficar, chamar muita atenção. O paciente começa a ter sintomas mais significativos, relacionados muitas vezes à proliferação celular. E a fase blástica é quando o indivíduo evolui mal mesmo. É a última fase de evolução da doença. Na verdade, é quando a leucemia mieloide crônica dá uma agudizada, forma blastos e tal. Ela se leucemiza, e a gente consegue identificar blastos. Entendeu? Então essa é a tendência de evolução da doença. Tudo bem? O grande problema desses pacientes é que eles proliferam muitas células, mas essas células elas são meio que deficientes. Elas não funcionam adequadamente. É por isso que o cara evolui mal, tem sintomas e tal, entendeu? Beleza? O diagnóstico, tradicionalmente, nesses casos, ele acaba sendo dado por sugestões em exames complementares. Obviamente, o paciente tem sintomas genéricos, tem hepatosplenomegalia. A gente vai investigar e encontra leucocitose com desvio, com células de todas as etapas de maturação. É isso que chama atenção. Ah, Fabrício, mas leucocitose não pode ser por infecção? Pode. Como é que eu vou diferenciar? Ora, veja se o paciente tem sinal de infecção. Se não tiver, pode ser uma leucemia. Tudo bem? Antigamente, a gente usava um parâmetro laboratorial chamado fosfatase alcalina leucocitária. Lembra dele? Fosfatase alcalina leucocitária era assim, a ideia era assim. Se o cara tiver leucócitos que foram produzidos para destruir bicho, o leucócito está muito ativo e libera a fosfatase alcalina leucocitária. Sentiu o drama? Se o leucócito foi produzido à toa, por que você foi produzido? Ah, porque o cara tem cromossomo Filadélfia. Você tem razão de viver? Não tenho, não. Ele não libera a fosfatase alcalina, ela é reduzida.
Sacou? Então essa é uma informação que pode ajudar na diferenciação da razão da leucocitose. Mas grosso modo não tem jeito, a gente vai ter que ver a medula do cara. Tem que ver, por que tem tanto leucócito assim? E aí tem que ver a lâmina. Não tem jeito não, tem que ver. Calma, não se assuste, não se assuste. Aqui tem duas fotos, uma medula normal e uma medula doente. Na leucemia mieloide crônica tem muita célula, né? Então a doente deve ser lá de baixo, que tem muita coisa, né? E de fato é. Mas vamos identificar as estruturas, não é difícil não. Ó, trabéculas ósseas, pedacinho de osso. Tudo bem? Além disso, a medula costuma ter gordura, né? Então aqui a gente vê os adipócitos na medula normal. E o resto são as células, o tecido hematopoético, com expansão significativa na mieloide crônica e normal na imagem acima. Então essa hiperplasia desses setores, né, granulocítico e tal, chama atenção na leucemia mieloide crônica, o que caracteriza a doença. Isso é fundamental para definir o diagnóstico. Tudo bem? Então essa caracterização aqui é relevante, além, obviamente, do que a gente já sabe, né, do estudo citogenético e tal, identificando a translocação e do estudo molecular, achando o produto gênico BCR-ABL. Beleza? Essa é uma doença importante e que teve uma grande festa de comemoração há uns 12 anos atrás. É que assim, por muito tempo não tinha o que fazer com essa doença não. Não tinha. Mas há mais ou menos 12, 13 anos atrás, surgiu um fármaco revolucionário que ajudou a tratar a doença. Sim, surgiu um fármaco. A função desse fármaco é inibir a função de tirosina-quinase, que o cromossomo Filadélfia induz. Esse fármaco é o imatinib, conhecido como Glivec. Esse medicamento mudou a história da leucemia mieloide crônica, com taxas de sucesso que não são baixas. Tudo bem? Então a gente tem um tratamento específico disponível que foi muito comemorado anos atrás. Vira e mexe para essa questão perguntando disso. Olha essa da Unicamp aqui de 2013. Homem de 58 anos tem astenia há 4 meses. Hiperproliferação de células, não libera as células que vão chegando na periferia são deficientes, enfim, isso acontece. Nega cefaleia, dor torácica, vômitos ou melena, exame físico bom estado, descorado. E nada chama atenção, tirando o baço aumentado de tamanho. Foi a questão que a gente viu há pouco. Então, esplenomegalia e sintomas sistêmicos genéricos. Tem anemia, hiperleucocitose, com formas diferenciadas na periferia. Tudo escalonado. Isso deve ser leucemia mieloide crônica. Plaquetas um pouquinho aumentadas, citogenética positiva para o cromossomo Filadélfia. O que é isso, cara? Leucemia mieloide crônica, não pode titubear não. Qual o tratamento iniciado? Eu sei, o tratamento é clássico, imatinib. Beleza, show. Essa é a leucemia mieloide crônica. Tudo bem? Para fechar a conversa, ela. Não é esclerose lateral amiotrófica, não. Ela. Quando a gente fala de leucemia, ela é a leucemia linfóide crônica. Sabe por que é ela? Porque essa daqui é a angustiante. Fica para o fim da aula, a gente não entende por quê. Porque essa daqui é a leucemia de todas, é a leucemia mais comum. Sabia disso? Ela é a mais comum. Não tem tratamento. Não tem. Não tem cura. Não tem. Que coisa, né? Veja só. Por isso que é ela é experiente. Meu Deus, mas a mais comum e que não tem cura, a gente vai ver por hoje. Pois é, a gente precisa de informações pontuais dela. No fim das contas, até aparece pouco em prova. Mas é famosinha, viu? Famosinha. Essa leucemia, ela é uma leucemia de linfócitos maduros, na imensa maioria das vezes de linfócitos B. Na imensa maioria das vezes envolve esse tipo de linfócito. Apesar de ser muito comum, de não ter cura, a gente não se angustia muito não. Sabe por quê? Porque muitas vezes o indivíduo morre com ela, não por causa dela. Então ela não é muito agressiva não. O cara às vezes está lá de boa. E aí, como é que tá a tua leucemia linfóide crônica? Cara, tá boa. E a tua também. Tá de boa. Entendeu? Então nem sempre a gente precisa tratar. Muitos pacientes são assintomáticos, igual a leucemia mieloide crônica. Um monte de gente é assintomática. E nada assim que chama atenção. Nada. O que pode aparecer? Gânglios, hepatosplenomegalia, o cara pode ter os sintomas B, né, que nem o linfoma. São linfócitos maduros que são envolvidos, cara. Pode ter os sintomas B do linfoma, de boa. Como envolve linfócito B, na maioria, e o linfócito B tem como função produzir imunoglobulina, né, ele se diferencia em plasmócito a produzir imunoglobulina, esses caras podem ter alguns fenômenos autoimunes associados. São linfócitos que estão doentes, não funcionam bem, então produz muita imunoglobulina que não ajuda. Pode gerar doença autoimune, mas às vezes não controla a infecção, então a infecção pode ser um problema. Tudo bem?
Bem, sintomas são meio genéricos, como é que a gente vai suspeitar, né? Beleza, pela hepatosplenomegalia pode suspeitar, tá, mas o que chama atenção mesmo na prática é que esses indivíduos, eles têm linfocitose. Esse é o achado padrão. O cara faz um hemograma, tem 15 mil linfócitos. Que estranho. Fala, mas era assim, ano passado eu fiz, estava assim também, entendeu? É uma linfocitose persistente. E junto com isso vem interferência na eritropoese de uma forma geral. Ele tem muito linfócito, mas tem pouca célula vermelha, pouca plaqueta e tal. Tudo bem? Esses indivíduos, quando a gente suspeita da leucemia linfóide aguda, tem que estudar e aí precisa, obviamente, identificar nome, sobrenome e apelido. Estudo citogenético é importante, imunofenotipagem, tudo isso é importante e precisa estudar a arquitetura da medula para definir o diagnóstico. Não tenha dúvida. A gente não precisa entrar em detalhes disso. Assim como não precisa ir em detalhes do estadiamento, que é um estadiamento clássico. Certamente já ouviu falar disso aqui, né? Estadiamento de Binet e Rai. São estadiamentos complementares e que classificam a leucemia linfóide crônica em alguns subtipos e ajudam a definir a gente se trata ou não trata. Quem a gente não trata, todo mundo não. Ai, Fabrício, eu preciso gravar estadiamento? Não precisa. As provas até então não têm explorado ele com muita intensidade. A prova só gosta de questionar uma ideia geral do estadiamento, que é assim, ter noção do que confere pior prognóstico e um prognóstico menos pior. Isso vale a pena entender. Então existem 4 parâmetros importantes: gânglio, hepatosplenomegalia e interferência em produção de célula, anemia e plaquetopenia. O que tem pouco valor prognóstico ruim? Ter gânglio, normalzinho. Tem um gângliozinho, uns 2, 3, 4, normalzinho. Agora, se prolifera mais, pode crescer o baço e o fígado, prognóstico já um pouquinho pior. Se está proliferando tanto que está inibindo a eritropoese, o cara começa a ter anemia, prognóstico aí sim já é um pouquinho pior. Agora, se tem plaquetopenia, aí é o pior de todos. O cara pode sangrar, entendeu? Então, isso é importante lembrar. Não precisa gravar o estadiamento, não tem caído na prova, pode dar uma lida, mas não precisa gravar, mas tem uma noção de que plaquetopenia é o fator que se associa ao pior prognóstico. Cai em prova. Tudo bem? Como é que a gente trata? Na maioria das vezes a gente não trata esses pacientes, vai tratar um ou outro dependendo do prognóstico. E aí tem várias opções disponíveis para o tratamento. Geralmente o tratamento envolve alguns imunossupressores e se pode considerar transplante em alguns casos. Beleza? Em linhas gerais a gente não precisa de detalhe disso não. Olha como cai. Então olha a questão aí. Ari, 70 anos, com diabetes mellitus, em uso de metformina, procura seu médico para avaliação de rotina e está assintomático. Fez exames laboratoriais que mostraram anemia, qualquer coisa pode dar, linfocitose, opa, liga o alerta para leucemia linfóide crônica, liga o alerta, e aumento de desidrogenase lática, que é um achado inespecífico. Quando tem alto turnover celular, isso pode acontecer, nas leucemias isso ocorre mesmo. É solicitada imunocitoquímica do sangue periférico, que mostra linfócitos maduros com expressão do antígeno CD5, pode ser linfócito T, né? Um númerozinho, CD4, CD8, tal do T, mas pode vir no linfócito B também. Diante do diagnóstico mais provável, o dado clínico que confere ao paciente o pior prognóstico é o quê? Bem, é de linfócito, tem linfocitose mesmo, queixas inespecíficas, é leucemia linfóide crônica. O que confere prognóstico ruim? A gente sabe, ter gânglio não é ruim, ter gânglio é ruinzinho, ter hepatosplenomegalia é pior ainda, ter anemia mais ainda, e se o cara tiver plaquetopenia, cara, é o pior fator. Viu só? Beleza? Então é interessante lembrar o fator de pior prognóstico, que é a plaquetopenia. O cara começa a ter sangramento e tal, não vai evoluir bem. Porque boa parte dos casos o cara vive muito, muito tempo com a leucemia e nem sabe que ela existe. Beleza? Essa era a ideia da discussão. Que a gente lembrasse as grandes mensagens das leucemias. A prova aborda de uma maneira muito simples aspectos macro. Essa era a ideia. Eu falei que ia ser bom, não foi? Um abraço.